Boa noite! Bem-vindos, amigos! Mais uma quinta-feira, não cansamos de dizer quanto somos gratos a Deus por podermos estar aqui juntos em mais um dia, em mais um Evangelho, esse momento especial para todos nós, para recarregar as nossas energias e aguentar, essa caminhada que não é fácil. Bem-vindos aos amigos que estão entrando, Leandro, Márcia, RBI Mag, esqueci seu nome, perdão, Eduardo, Biano, Matheus. Senti falta de vocês na quinta-feira passada, foi uma pena não poder estar aqui, mas eu sei que vocês entendem. Obrigada pelas mensagens. De igual forma, eu também sinto muita falta quando não dá para fazer o Evangelho. Já faz parte do meu ser, vamos dizer assim. Boa noite, Biano, boa noite a todos, isso mesmo. Andrade, André, bem-vindos. Entramos aí bem pontuais, então vamos iniciar. Vou dar um spoiler do tema de hoje. Para variar, nos pusemos ali à disposição da espiritualidade. Amigo, que bom que você tá aqui. Gente, sigam o Locutor Espírita, ele é maravilhoso, Jardel. Então, vamos lá. Vocês sabem que geralmente eu me coloco à disposição da espiritualidade para que a intuição venha e eu saiba qual é o tema a ser tratado. E eles, não contentes em me demonstrar o tema de hoje uma vez, eles me demonstraram duas vezes, porque na primeira vez eu quis fingir que não vi e acabei fazendo um outro tema. E aí caiu esse tema novamente. Eu entendi que era importante falar sobre isso no Evangelho. Nós vamos falar hoje sobre eutanásia. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo onde esse assunto é tratado por São Luís. E a gente vai falar um pouquinho disso, até porque estamos passando por tempos difíceis. Sempre tivemos enfermos que estiveram nessas condições onde decisões ali cruciais tinham que ser tomadas, mas atualmente isso está acontecendo ainda mais, então não custa deixarmos esses lembretes, esses aprendizados, para que não cometamos erros que depois vamos nos arrepender. Ai, que bom, Leandro. Tá dizendo que dorme melhor quando faz o Evangelho. Que bom. Todos nós, eu acho, né? Boa noite, Carla, Tiago, boa noite. Bem-vindos. E vamos lá, então, fazer a nossa prece. Eu convido a quem se sentir mais à vontade a fechar os olhos, respirar fundo. Esse ato de respirar nos ajuda a concentrar, a acalmar, a nos situarmos no aqui e no agora. Nosso pensamento voa e que agora ele possa se desfazer por este momento, durante esta reflexão, de tudo que está conturbando, atrapalhando, pesando. Sintamos a presença dos nossos amigos espirituais, sintamos o amor incomensurável do nosso Pai, a presença amiga do nosso Mestre Jesus. E gratidão. Gratidão pela assistência, por nunca desistirem, muito pelo contrário, acreditarem cada vez mais e mais nas nossas potencialidades. Gratidão por termos vencido a todas as questões que poderiam ter impedido de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, Pai. Te pedimos inspiração. Estamos aqui de coração aberto para aprendermos, para deixar gravado no nosso ser, e te imploramos a ajuda de lembrar nos momentos mais difíceis do que aqui for falado. Pedimos assim permissão para dar início à reunião de hoje,
dando graças, Pai, te dando graças, Mestre. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar, antes de ir para o capítulo é o 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler ali a passagem no início, depois vamos para o item 28. Para quem quiser acompanhar, já ir abrindo. Mas antes vamos trazer uns esclarecimentos do que seria a eutanásia. Às vezes não sabemos ao certo o quanto esse termo abrange. Então, rapidinho, vamos falar um pouco sobre isso. Nós sabemos que somos espíritos imortais, mas estamos dentro da carne, que é o nosso templo, que ele nos abriga e nos permite vivenciar essa experiência de estarmos encarnados dentro da carne, de termos o véu do esquecimento do que acontece, do que já aconteceu, dessa realidade espiritual tão factível. Aqui ficamos com realmente a nossa fé, as nossas crenças. Pois mesmo aquele que vê, se não acreditar, achará 1000 desculpas, 1000 argumentos para dizer que não é real. Isso tem o seu porquê. E nós aqui, enquanto encarnados, estamos suscetíveis a doenças, somos tão sensíveis. O que é sensível é o nosso corpo, é o nosso templo, não é a nossa alma. E nós temos essa dificuldade normalmente de separar, de fazer essa distinção do que é o corpo e do que é a alma. Por mais que nós sejamos espíritas, por mais que nós acreditemos que somos espíritos imortais, no dia a dia, na prática, acabamos confundindo as duas coisas. E aí então, que olhamos para alguém que está passando por uma doença terrível, está em estado terminal ou então é uma enfermidade incurável, vemos aquele corpo padecer. E então confundimos, achando que a alma está passando pela mesma coisa que o corpo. As aparências enganam e nós não cansamos de dizer isso, porque recorrentemente nós nos deixamos enganar por ela. Olhamos para quem é belo, para quem fala bem, para quem nos agrada aos olhos e achamos que a sua alma necessariamente está equivalente e não necessariamente. Olhamos para alguém que às vezes não nos agrada o olhar e o prejulgamos sem saber que às vezes ali dentro daquele corpo reside um grande espírito. É por isso que Jesus nos convidava sempre a ter olhos de ver, a ter ouvidos de ouvir, coração de sentir. Porque realmente, se nós não estivermos atentos, querendo enxergar com os olhos da alma, ouvir com os ouvidos da alma, sentir com o coração do espírito, da alma, nós vamos nos deixar enganar. Quando Jesus dizia que o seu reino não era deste mundo, era isso. Ele dizia: eu não sou carne, eu sou espírito imortal. Então não, meu reino não é deste mundo, e nem o de vocês, nem o de nenhum de nós. Mas a gente esquece disso, a gente se distrai, a gente se deixa levar pelas circunstâncias, pelas situações que às vezes sim, nos colocam para baixo, parecem devastadoras, parecem insuperáveis. Mas se olhássemos de outro ponto de vista, veríamos que são obstáculos, partes de um caminho que nos levam a Deus, ao nosso Pai, e que damos conta de todos eles. Quando o corpo está padecendo, quando ele está nesse estágio terminal, ou quando é uma doença incurável, e nós vemos que nada se pode fazer, ou cremos nisso, e aí então optamos por abreviar a vida dessa pessoa, é aí que praticamos a eutanásia. A eutanásia ela pode ser ativa quando tem a participação de uma outra pessoa, ou seja, o paciente por si só não consegue pôr termo à sua vida. Então ele precisa da ajuda de alguém. Às vezes vai ser uma pessoa, às vezes vão ser várias. Então essa é a eutanásia ativa. Temos a eutanásia passiva,
que é quando ele mesmo consegue pôr fim à sua vida. E também temos a passiva no sentido de ser a ortotanásia, ou seja, de não usar nenhum tipo de procedimento que possa fazer com que perdure mais aquela vida. Ou seja, não ressuscitar, não usar aparelhos respiratórios. A partir do momento em que a pessoa desencarna, aparentemente, não se tenta voltar à vida. Nós temos que entender, é muito importante lembrar disso, de que a ciência é de Deus. O avanço da ciência vem do alto. É tudo inspiração. Inspira-se os cientistas para que eles possam alcançar novas respostas, novos medicamentos. A ciência como um todo, né, na parte de eletrônicos, toda essa modernidade vem de Deus. E é claro que nós podemos perceber, olhando para os tempos que já se foram, o quanto nós evoluímos. O quanto hoje temos recursos que antes não se tinham. E é por isso que vidas duravam menos. A expectativa de vida hoje é muito maior do que era antigamente. E isso não é por acaso. Nós que somos espíritas sabemos, o acaso não existe. Por que será que o alto nos permite ter essa possibilidade, através do avanço da ciência, de viver mais? Se nós sabemos que é aqui encarnados que evoluímos, o quanto é precioso estar aqui, é uma chance que não se compara. Será mesmo que é a saída? Diminuir o nosso tempo aqui, por mais que saibamos que ele vai acabar, porque essa certeza de que vamos morrer, de que o corpo vai padecer e morrer, nós já temos. Todos nós, independente de saber se vai ser por uma doença, se vai ser uma morte natural, se vai ser por algum cataclisma, nós sabemos que todos nós vamos morrer. E ainda assim, o tempo que nós temos aqui, ele é certo. Ele é calculado de acordo com as nossas necessidades. Mas aí às vezes chegamos nesse fim da vida mais difícil e achamos que é um golpe de misericórdia, é um ato de amor tirar aquela pessoa do sofrimento. E é aí que nós lembramos, o que está sofrendo é o corpo. O que será que esse aparente sofrimento significa para a alma? Porque assim como os sofrimentos que nós passamos no nosso dia a dia, durante, ao longo da nossa vida, que nós sabemos que a dor é remédio, que nós conseguimos perceber o quanto evoluímos, passando por momentos extremamente difíceis e dolorosos, sim. Às vezes dolorosos de uma forma emocional, mas o quanto isso colabora para o crescimento, para a nossa evolução espiritual. Nós não queremos abrir mão daquilo que se foi. Na hora, naquele momento foi ruim, mas hoje que já passou, nós olhamos para trás e dizemos, que bom. Eu não seria o que eu sou, eu não estaria onde eu estou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. E é isso que esse espírito, que essa alma vai sentir depois, ainda que não entenda naquele momento. É por isso que nós temos que estar conscientes disso, para que mesmo em momentos cruciais como esses, ainda que a pessoa peça, ainda que ela deixe predeterminado, se eu não estiver aqui, faça a minha vontade, por favor, deixe ali um testamento vital, por exemplo, ainda que ela faça isso, será um ato de amor nosso, não fazer. Não realizar a sua vontade, porque essa pessoa não sabe o que está pedindo, ela não tem esse conhecimento ou ela não está em condições de tomar decisões, porque a dor cega, a dor desorienta. Então, ato de amor não é fazer o que o outro está pedindo, é fazer o certo. É por isso que pais e mães que sabem exercer esse papel conhecem a necessidade do não, por mais que doa naquela criança, por mais que pareça uma maldade ao seu olhar. Nós sabemos que às vezes é necessário colocar esses limites. É isso que o nosso Pai faz com a gente. Imaginem se tudo que nós queremos, desejamos agora, neste momento, na nossa atual condição evolutiva se realizasse, que caos não estaria acontecendo neste momento. Então que bom que nós temos os nãos. São nãos carregados de amor.
E o nosso não vai ser diferente em relação a essas pessoas amadíssimas que talvez nos peçam. E se essa decisão estiver na nossa mão, porque essa pessoa nunca se manifestou a respeito, nós ainda mais vamos saber do nosso papel. Por quê? Porque mesmo que estejamos fazendo a vontade dessa outra pessoa, nós pagaremos por isso, seremos responsabilizados. Aos olhos do alto, somos vistos como homicidas. Isso a espiritualidade vem nos trazer para que tenhamos noção da seriedade do assunto, de como isso é importante, como isso é sério. Então vamos lá. Vamos ler primeiro a passagem do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós podemos perceber que esse capítulo está caindo recorrentemente para o nosso evangelho. Isso não é por acaso. Estamos passando por momentos difíceis no nosso planeta Terra. A maioria de nós está sim aflito, talvez não esteja neste momento, mas esteve ontem, esteve semana passada, vai estar daqui a pouco, semana que vem, porque são momentos conturbados e ninguém está livre disso. Então a espiritualidade tem algo a dizer em relação a nós, esses aflitos. Querem nos trazer esse conforto, esse consolo. Esse capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que será? Por que será que se tem tanto a dizer aos aflitos? Porque somos muitos aqui ainda em aflição. Bem-aventurados os aflitos. E Jesus dizia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça. Quando não somos entendidos nas nossas reais intenções, defendendo o que achamos que é certo, segundo as nossas crenças religiosas ou morais, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E aí agora nós vamos lá para o item 28 do capítulo 5. E Kardec faz uma pergunta a São Luís. Ele quer saber o seguinte: um homem agoniza. Então vamos imaginar um homem sofrendo demais, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. Então ele está muito doente. Os médicos já disseram, não tem jeito. O máximo que a gente pode fazer aqui é diminuir os seus sofrimentos, ou seja, um tratamento paliativo, mas não tem saída. Não há mais o que fazer. Aí Kardec quer saber, nesse caso, é permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim, ou seja, antecipando esse fim. E vamos ver o que o nosso irmão São Luís, em 1860, nos disse. Mas quem é que vos dá o direito de prejugar os desígnios de Deus? Ele está dizendo assim, gente, mas vocês estão se achando, hein? Realmente se achando que vocês estão olhando para esse ser amado ou essa pessoa que está sofrendo e vocês acham que nesse estágio evolutivo que vocês estão, espíritos imperfeitos, vocês conseguem entender as intenções de Deus por trás disso tudo? Se nós sabemos que nada acontece sem a sua vontade, sem a sua permissão, isso tem um porquê. E a gente está querendo saber mais do que ele, dizer que chegou a hora de dar um fim? Chegou a hora de acabar com esse sofrimento? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, ou seja, chega naquele ponto em que os médicos falam assim, você olha para a pessoa e você fala assim, olha, eu tô sentindo que não vai durar, que daqui a uns dias isso tudo vai acabar, eu vou perder essa pessoa, os médicos estão dizendo, tá chamando para se despedir, ou seja, na beira da sepultura. Vocês não acham que Deus pode conduzir a pessoa a esse ponto para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos, ou seja, retirá-lo é um milagre, que nós aqui chamamos de milagre. Um milagre acontecer e essa pessoa voltar à vida? Essa pessoa voltar a ter uma vida plena, talvez? E talvez um dos desígnios de Deus seja esse,
fazer a pessoa repensar. É um momento de pausa, onde ela reflete sobre toda a sua vida, ainda que esteja em coma. Por quê? Porque nós temos que lembrar que quando uma pessoa está em coma, é a mesma coisa de quando a pessoa está dormindo. Um desprendimento acontece e a nossa alma não necessariamente fica ligada totalmente ao corpo. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que a alma, ela não tem necessidade nenhuma de descanso. O nosso espírito não dorme. O que precisa descansar, o que precisa dormir? É o nosso corpo. Então, quando a pessoa está ali em coma, não nos enganemos achando que seu espírito está naquela mesma condição de ser incapaz de fazer qualquer coisa. O espírito muitas vezes, durante aquele coma, está resolvendo questões externas consigo mesmo, conseguindo se perdoar. E nós vamos retirar isso dessa pessoa. Essa oportunidade de avaliar e de crescer, de evoluir. A que extremos tenha chegado o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. Nem mesmo os médicos, nem mesmo a ciência mais avançada, porque ela continuará avançando. Nós estamos no meio do caminho, há muito a percorrer ainda. A ciência é limitada. O que não tem limite? Deus. Deus pode tudo, tudo mesmo. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Quantas vezes nós vemos isso? Aí depois que os médicos se enganam, eles ficam, gente, não tem explicação, não sei explicar o que aconteceu aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com a minha avó. A minha avó, com mais ou menos uns 83 anos, mais ou menos, ela começou a ficar muito confusa, de repente. Ela chegava no filtro de água e não sabia para que servia. Não sabia girar o botão para sair a água, ela não entendia para que aquilo lhe servia. Ela começou a guardar as panelas de comida dentro dos armários cheios de comida. Ela esquecia o nome das palavras, ela chegava em frente ao micro-ondas e não sabia mais ligar de repente. E aí, então, a levamos a um geriatra e ele disse que ela estava com demência. Ele disse que a demência era uma doença degenerativa que não tinha cura, mas que tinha como pausar, fazer assim que ela fosse mais lenta, controlar com um remédio. Aí ele disse, mas é impossível reverter a demência. Se ela já está nesse ponto de confusão, é a partir daqui que nós vamos começar a desacelerar, mas ela vai continuar como ela está. Aí ele disse assim, eu só tenho um paciente, que é um caso raríssimo, que com esse remédio não reverteu, mas ele parou realmente no tempo. Ele não foi piorando, mesmo que pouco a pouco. Ele parou. É um milagre. E aí, fomos tratar a minha avó. Começamos com a medicação. E ela foi o novo milagre desse doutor. Porque a minha avó regrediu. E ela voltou a ser o que era com o remédio. Algo que ele dizia que era impossível, que não acontecia. Ele ficou chocado e ele não soube como explicar. E a minha avó ganhou 2 ou 3 anos a mais, com uma consciência mais plena, graças a esse tempo a mais que foi dado pelo alto. Com certeza, ela tinha um mérito para isso. E é por isso que nós devemos sempre recorrer à ciência. Espiritismo é a tríade, né? Ciência, filosofia e religião. Nós não desprezamos a ciência, muito pelo contrário, andamos lado a lado. Ela é necessária, ela é nossa amiga. Não sejamos esses espíritas que se recusam a tomar remédio, falam que isso aí é da indústria farmacêutica. Nós sabemos que sim, tem muita corrupção na indústria farmacêutica, mas somos deste mundo, estamos passíveis de passar por isso, mas apesar disso, muitos remédios salvam a nossa vida, nos permitem ter um tempo a mais e esse tempo é precioso. Busquemos tratamento, busquemos ajuda, tudo que estiver dentro do nosso alcance e das nossas possibilidades financeiras e tudo mais. Mas não deixemos de buscar. E saibamos que ainda assim, acima da ciência,
está Deus e Ele pode tudo. E aí São Luís diz: bem sei que há casos em que se podem considerar com razão como desesperados. Aqueles que parecem sem saída, que tá na cara, que não é possível, não tem milagre que possa reverter a situação. A gente pode acreditar nisso. Mas, se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Isso acontece muito, muito. Nós vamos ver também na série de André Luiz que às vezes isso é proposital. Já há uma equipe espiritual ali presente para o desenlace desse espírito, mas os nossos pensamentos, o nosso sofrimento em relação àquele que tanto amamos e que pressentimos que se vai, atrapalham esse trabalho de desenlace. É aí então que eles causam uma melhora súbita. Nós nos alegramos, vamos até para casa tomar um banho, felizes porque as nossas preces foram atendidas. E aí nesse momento em que nos desprendemos de alguma forma daquelas vibrações de pensamentos que estávamos emitindo, é que eles realizam um trabalho, realizam um desenlace e a pessoa pode desencarnar bem. Aí a gente se sente meio que enganado, a gente comemorou tanto, a gente vibrou tanto, ficamos tão felizes para depois perceber que era uma despedida. Mas isso, além de servir para melhorar as condições do desenlace, também serve para isso, para que a pessoa, ao recobrar a faculdade, possa utilizar esses últimos momentos também para a evolução espiritual, para a iluminação do seu espírito. Ele continua: essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. Ou seja, um segundo a mais, alguns minutos a mais, um dia a mais, pode poupar inúmeros tormentos. Tormentos que virão começaram logo após o desenlace. Nós não somos este corpo, nós somos espíritos. Quando nós queremos ajudar o outro, pondo fim antes da hora à sua vida, nós estamos ajudando o corpo, não o espírito. Lembremos disso. É o espírito que a gente ama, não é o corpo. É o espírito que a gente quer ajudar e não o corpo. Não nos enganemos achando que aquilo é ruim, aquilo é bom, as aparências enganam. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Realmente, para eles, não vai fazer sentido. Vai parecer maldade permitir que a pessoa continue naquela situação. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderes. Ou seja, o que ele está falando aqui? Se puder dar um remédio que alivie a dor, tratamentos que melhorem a dor, faça. Não quer dizer que porque a pessoa está naquela situação, ela precisa sofrer no grau máximo. Porque a ciência não está aqui por acaso, ela também está aqui para nos beneficiar a sofrer menos. Sim, sim. Então utilizemos esses recursos o quanto pudermos para aliviar as dores, mas não para pôr fim à vida. Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas por um minuto. E ele falar isso de apenas por um minuto é justamente para que a gente entenda como cada segundo faz a diferença. A gente pode pensar, mas um minuto não é nada, é tudo para o espírito. Até porque nós sabemos que o tempo no plano espiritual corre diferente daqui. Então, um minuto, para eles,
para esse espírito que está desprendido, que às vezes está resolvendo questões, é muito. Esse espírito está vendo os que estão visitando, os que estão vibrando por ele, está recebendo essas vibrações, está revendo sentimentos que tinha, talvez contraditórios ou de baixa vibração em relação a algumas pessoas, relembrando certas situações da sua vida, se arrependendo de certos comportamentos até lá da infância. A gente não consegue saber, não temos essa noção da abrangência desse momento, mas ele purifica e muito o espírito. Ele diz que esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E quando ele fala isso, é lágrimas no futuro mesmo, ou seja, tanto no plano espiritual pós-desencarne, quanto em outras existências. Porque às vezes, naqueles últimos momentos, que pode durar dias, pode durar meses, pode durar anos, o espírito está conseguindo finalmente um reajuste de várias questões e não precisando mais passar por outros sofrimentos em outras existências. Está conseguindo quitar muitos dos seus débitos aqui. Vamos continuar. Agora, nós vamos para o Livro dos Espíritos. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Livro dos Espíritos, questão 953. Kardec pergunta: quando a pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária, ou seja, ele opta por morrer antes do que morrer pela causa dos seus sofrimentos, dos seus padecimentos, pela doença? E os espíritos respondem: sempre, sempre. Eles não utilizam palavras a esmo. Se é sempre, é sempre. Sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Quem é o único que pode e dá a vida? É Deus. Então só Ele pode retirar, só Ele tem esse direito, porque Ele é a inteligência suprema, porque Ele é o amor infinito, a misericórdia infinita. Só Ele sabe exatamente quando é a hora. Independente de aparências, Ele vê além. Ele é onisciente, onipotente. Aliás, haverá certeza de que Ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento. Ou seja, aqui Ele está dizendo: que garantia a gente tem que realmente aquela pessoa ia de fato desencarnar apesar das aparências? Será que no último momento não podia acontecer algo inesperado e a cura chegar? E é assim que eu conto para vocês uma história. Essa história, deixe-me ver onde está, ela está no livro da Eutanásia. É de autoria do desembargador Pedro Soares Correia e está numa cartilha da FEB sobre eutanásia. Eles contam essa história para a gente ter um exemplo real das consequências de tomar atitudes antes da hora. Essa história é de um médico francês e a sua filhinha, criança, estava muito doente. E era uma doença na época que a taxa de mortalidade para quem era cometido por essa doença era de 99%. 99%. E a sua filhinha amada estava com a doença. Ele, médico, se sentia impotente. Não conseguia fazer nada para melhorar a situação da sua filha, mas ainda assim tentava. Com todos os recursos, com todos os seus estudos, indo atrás de seus colegas, ele ficava a muitos quilômetros de distância de Paris. Era um médico francês, mas ele tinha colegas de Paris, ou seja, a capital, que supostamente é mais avançada, estavam mais a par, né, do avanço, e ele estava sempre em contato para saber se já tinham descoberto alguma coisa e nada. E essa doença ela era muito cruel, porque ela asfixiava a pessoa a ponto dela ficar roxa,
E quando isso começava a acontecer, as pessoas já sabiam que a morte estava próxima. Mas como próxima? Quanto tempo? Horas? Dias? Semanas? Meses? E ver a pessoa sofrendo de algo que não tinha cura. 99% das pessoas morriam. E o médico, aquele pai, olhando a sua filha sofrendo sem parar, sem conseguir respirar direito. Ele então toma uma decisão muito difícil. Administrar ópio, uma injeção, para assim matar a sua filha. Mas era uma decisão ali, na visão dele, de amor extremo. De ter que fazer isso com a própria filha, mas ao mesmo tempo sabendo que era para o seu bem, era assim que ele acreditava. Fazer cessar aquele sofrimento, aquela agonia. Então para ele foi muito difícil fazer isso, mas ele fez. E logo depois que ele fez, a sua filha, o semblante da sua filha mudou, parecia sereno. Parecia que ela finalmente estava em paz. E apesar da dor, ele sabia, acreditava que aquilo era o melhor para ela. Foi para o enterro, teve que enterrar a própria filha, voltou, chorou muito, sofreu muito, mas com aquela sensação de dever cumprido. Passaram-se algumas semanas e ele recebe uma carta de um colega médico lá de Paris, dizendo que a cura havia sido encontrada e que já tinham enviado uma remessa da injeção para a sua filhinha. Vocês imaginem o que esse médico sentiu. Vocês imaginem a dor de saber que se ele tivesse esperado um pouco mais, se ele não tivesse tomado essa decisão que só cabia a Deus, a sua filhinha ainda estaria ali. Mas a sua filhinha precisava passar por esses momentos de agonia, por esses momentos de asfixia. Dentro de todos os cuidados para minorar os seus sintomas, sim, mas ela precisava passar. Não sabemos o que aquele espírito já tinha passado em vidas passadas para necessitar isso. Mas tinha um fim e ela ainda tinha muito para fazer aqui. E por uma decisão que não era sua filha desencarnou. Então isso é um dos exemplos dessa questão 953 do Livro dos Espíritos. Aí nós temos a 953A. Concebe-se que em circunstâncias ordinárias, ou seja, normalmente, seja o suicídio repreensível. Mas vamos pensar nos casos em que a morte é inevitável, ou seja, a pessoa está com uma doença, ela vai morrer, e que a vida só é abreviada por alguns instantes, ou seja, vai morrer de qualquer jeito, e aí só fez morrer antes. E aí os espíritos respondem: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Sempre. E aí Kardec quer saber, na pergunta 953b, nesse caso, quais são as consequências dessa ação da eutanásia? E os espíritos respondem: uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Ou seja, não existe uma regra que se aplica a todos sem exceção. O que nós sabemos é que sempre se será culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Agora, exatamente o que? O que aguarda a pessoa que tomou essa decisão? Os parentes ou o próprio paciente? O que aguarda? Não sabemos, porque passa pela justiça divina, Ele que conhece as nossas intenções, Ele que conhece os nossos pensamentos mais íntimos, o que realmente nos motiva. Tudo isso é levado em conta para amenizar, mas sempre terá consequências, ainda que a nossa intenção seja a melhor, de verdade, de coração, por amor, terá consequências. E é por isso que é tão importante que passemos adiante essa informação a todos que conhecermos, que amarmos, porque às vezes as pessoas agem sem conhecimento, e é claro que isso é levado em conta também, mas tem consequências. Porque as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Não temos essa desculpa de, eu não sou espírita, não sabia. Ok, isso vai amenizar. Mas isso não vai nos tornar, então, quites com a justiça divina.
porque temos a nossa consciência. Às vezes só não estamos abertos para ouvir o que nos é falado, o que nos é sugerido, e temos o nosso livre-arbítrio. E nós, como espíritas, a quem muito é dado, muito será cobrado, não podemos cometer esse tipo de erro. E mais do que isso, temos o dever de espalhar esse conhecimento a quantos pudermos. Porque ainda que a pessoa não seja espírita, ela pode nos ouvir e deixar de fazer pela simples dúvida do e se for assim? E se de fato for assim? Vamos continuar. Vou aqui ligar o meu notebook para ler algumas partes da cartilha para vocês. Só um momento. Ok, já estou na cartilha. Agora, deixa eu ver o que eu separei. Livro Religião. Tá. Primeiro aqui nós vamos ler um livro chamado, um trecho, do livro chamado Religião dos Espíritos. É de autoria de Emmanuel, psicografado pelo Chico, e é o capítulo 23. O nome é Sofrimento e Eutanásia. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Ou seja, recorda, ali é o corpo, nós somos espíritos imortais, a vida continua. Ou seja, dar fim ao sofrimento da carne não vai dar fim ao sofrimento do espírito. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, é por amor, é para amenizar o sofrimento da pessoa. Por quê? Muitas vezes, por trás dos olhos baços, ou seja, aquele olhar que nós vemos assim que já perdeu a vida, Aquele olhar perdido, ou às vezes um olhar que a gente nem consegue mais enxergar porque está de olhos fechados, e das mãos desfalecentes, aquela mão fraca, aquela mão inchada do soro, que parecem deixar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado, ou seja, seja pago, seja reequilibrado, ou para que a senda se reajuste amanhã. Pode ser uma ou outra ou várias outras possibilidades, mas muito está acontecendo durante esse processo. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, por pior que aquela doença pareça, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Então ele diz aqui também que existe uma pleiade de espíritos presentes nesses momentos, ajudando, auxiliando esse espírito que está acamado nesse processo de quitação de seus débitos, amenizando suas dores, amenizando seus sofrimentos, apesar da aparência. O que fica, o que resta é o necessário, é o que a pessoa precisa passar. Por isso mesmo, nas próprias moléstias, reconhecidas obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições, cujo termo é preciso esperar. Temos que esperar a hora que Deus acha que é a hora de partir, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. Ou seja, nós, às vezes, vamos fazer com que aquela pessoa amada perca a essência divina daquele momento por querermos tomar decisões que só cabem a Deus. Por pior que a doença pareça, às vezes isso vai acontecer com crianças, com pessoas extremamente frágeis, com idosos que parecem que já viveram tudo o que tinham para viver e que só estão sofrendo.
Não nos enganemos pela aparência. O corpo é de criança, o corpo é de idoso, mas o espírito é imortal. Às vezes o espírito que está numa criança é muito mais velho do que o espírito que está no idoso. Isso não quer dizer nada. São as nossas necessidades espirituais, que nada tem a ver com o nosso corpo. Apesar de que, se a doença em si traz um sofrimento, nós não sofremos por acaso. Há um porquê por trás disso tudo. E há também algo bom por trás disso tudo, algo muito bom. Nosso Pai nos ama demais para permitir que nós soframos sem motivo, sem porquê, sem algo maior que justifique, que faça valer a pena. Aí ele continua. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma, ou seja, o nosso corpo é um instrumento da nossa alma, em que ela é chamada a acender a flama da evolução. É através do nosso corpo que nós conseguimos evoluir, encarnados. É por esse motivo que no mundo encontramos, a cada passo, trajes físicos em figurino moral diverso, ou seja, as pessoas vão estar em condições diversas do ponto de vista carnal. Alguns corpos serão santuários para o espírito, alguns corpos serão oficinas, alguns corpos serão bênçãos, outros serão esconderijos, outros serão flagelos, alguns corpos serão ambulâncias, outros serão cárceres, prisões, e outros serão expiação. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, a permissão do Pai, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. E é aí que nós vamos para uma outra história para entender um pouco disso. A história se chama... É uma história do Chico que está no livro de Adelino de Silveira. E esse livro também tá, essa passagem desse livro também está na cartilha da FEB sobre eutanásia. E vai contar a história de um completo alienado mental. Era um rapaz que, além de ter alienação completa, ele era todo deformado. Numa situação de pobreza extrema. Ele morava com a mãe num barraco. Era de um cômodo. E a sua mãe também muito doente. Esse barraco ficava meio que na beira de uma estrada. E o Chico ia lá com frequência para ajudar a limpar a casa, a dar banho no rapaz e a alimentar. Ajudar a mãe, que muito doente não dava conta de cuidar sozinha. Ele levava mantimentos, levava doações, estava ali auxiliando. Às vezes o Chico ia sozinho, às vezes ele ia acompanhado, e certa vez ele estava com um grupo de pessoas, entre eles um médico. E o médico, quando viu aquela situação daquele rapaz, ele perguntou: Chico, nem nesse caso de extrema pobreza, precária, alienação mental completa, parecia que o rapaz estava em estado vegetativo, não entendia o que estava acontecendo, todo deformado, nem assim se justifica a eutanásia? Não seria um golpe de misericórdia? E Chico disse: não creio, meu amigo, não creio, nem assim. Porque este rapaz aqui, este irmão, em vida anterior, teve muito poder. Foi muito rico, foi muito poderoso e utilizou esses recursos para torturar, para ferir, causou a morte de muitas pessoas. Essas pessoas que foram prejudicadas por ele, algumas conseguiram perdoar, outras não. E ficaram atentando contra a sua vida enquanto ele ainda era encarnado na época. Assim que ele desencarnou, eles o pegaram e no plano espiritual o torturaram por anos. E à medida que a espiritualidade achou para ajudar esse irmão,
foi justamente fazê-lo reencarnar em um corpo como este. O que nós aqui, às vezes, pela aparência, olhamos e achamos que é um pobre coitado, de estar em uma alienação mental completa, deformado, isso é bênção. Esse corpo é bênção, pois é a única forma dele não ser torturado pelos seus inimigos. Seus inimigos, na forma que ele está, não tem como fazer mal a ele, porque ele não entende o que está acontecendo, ele não consegue se preocupar, sofrer de fato pelo que está acontecendo. E ele está espiando neste momento, neste corpo, ainda que pareça que ele nada entende. Ao mesmo tempo, a deformidade do seu corpo o torna irreconhecível. Então, muitos dos seus inimigos sequer o reconhecem, o encontram. E com isso, com o tempo, alguns vão conseguir perdoar e outros vão acabar reencarnando e não poderão mais fazer mal para ele. Então, não nos enganemos. E aí ele disse assim, mas e onde fica a justiça divina? Esse irmão que fez tão mal anteriormente fica nesse corpo e a justiça divina? E aí ele diz que o irmão X costumava dizer que Deus ele não utiliza a violência, ele utiliza o tempo. E o tempo é muito sábio. O tempo nos mostra, nos traz as respostas, mas nós dificilmente temos a paciência para esperar, a confiança para esperar. Continuando no texto de Emmanuel, ele fala: não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil. Eu achei linda essa parte, porque ele assemelha o doente, o paciente que fica acamado a alguém que está numa posição de cruz horizontal, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto provavelmente conhecerás também, mais tarde, o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. Então ele está dizendo aqui, se você tomar essa decisão no lugar de Deus, essa decisão que não te cabe, encurtar a vida dessa pessoa que está nessa posição, amanhã será você. Você nessa posição, entendendo na pele o valor que esse momento tem. O que esse momento significa. E usando bondade para com os que atravessam semelhantes experiências, para que não te falte a bondade alheia no dia da sua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Para que entendamos como o tempo é precioso. Vamos para mais um trecho importante. Esse aqui está em O Consolador, né? Livro também de autoria do Emmanuel, psicografia do Chico. E aí a pergunta que é feita é, Emmanuel, a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável, de doença incurável? E Emmanuel responde, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum. Então ele está dizendo, não existe exceção. Ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja, ou seja, ainda que seja por querer bem aquela pessoa, ainda que seja por amor, ainda que seja um gesto de misericórdia. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Ou seja, às vezes, aquele espírito só vai conseguir aprender, entender, reequilibrar questões do passado através de uma doença incurável. Uma doença, sim, devastadora. Mas que importa ela devastar o corpo se ela está iluminando a nossa alma?
se ela está nos elevando, se ela está nos curando por dentro. Por que nos importamos tanto com um corpo que vai perecer de qualquer forma? Já tivemos tantos, ainda teremos inúmeros. Mas esquecemos, muitas vezes, que o que importa é a alma. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis. A gente não chega nem perto de entender o que Deus pretende com aquilo. Mas ainda que não entendamos, aí é que entra a nossa fé, a nossa certeza absoluta de que é para o nosso bem. E isso tem que ser o bastante para seguir em frente, firmes, confiantes. Ele fala que a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes da necessidade do espírito. A ciência ela não abarca essas necessidades do espírito. Ela não considera. E é por isso que tem muitos médicos e vão ter muitos homens da ciência que vão acabar influenciando pessoas a tomarem essa decisão, porque ignoram o espírito imortal, a continuidade da vida. Aí nós agora vamos ler um trecho do livro Sexo e Destino, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico. Essa parte é linda, gente. Me tocou muito esse texto, eu espero que toque vocês também. André Luiz disse: felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam a prolongada agonia. Afastai do pensamento a ideia de lhe acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, muitas vezes já não conseguem falar, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Às vezes uma sala de hospital vai parecer muito fria, vai parecer muito solitária, mas não nos enganemos pelas aparências. Sempre existe um grupo de espíritos benfeitores agindo por aquele irmão, com orações, com ações que o ajudem no resgate pelo que ele está passando. Coisas que fogem à nossa noção, à nossa imaginação. Ele continua: ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor. Quem é o viajor? É o paciente, somos todos nós, estamos aqui de passagem, viajando. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra, aqui não é o nosso mundo, não é o nosso reino. Somos viajores e a gente ignora o valor desses minutos para esse viajor que aspira examinar os caminhos percorridos, tudo que ele fez até aqui, tudo que ele deixou de fazer antes do regresso ao aconchego do lar, do verdadeiro lar. Se vocês não se sentem capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação, ele está dando aqui o que se espera de nós nesses momentos. É a frase de consolação, o socorro de uma prece. Se a gente não pode fazer isso por esses doentes da carne, deixai-os em paz. As lágrimas que derramam, ou seja, às vezes a gente vai ver eles chorando de agonia, chorando, pedindo, implorando para morrer. Mas não nos enganemos, André Luiz nos diz que essas lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Ou seja, hoje são lágrimas de sofrimento, no futuro significarão e já significam durante o processo a esperança de auroras que estão para chegar. Está logo ali. E nós impedimos isso. Ele fala que os gemidos de dor, os gritos que lhe arrastam do peito
aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes figura no além. Para o espírito, aquilo significa cânticos de alegria. Companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada aos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, ou seja, as aparências enganam. A gente olha e vê um corpo que está se degradando, parece realmente uma múmia torturada. E ele fala, não é. Parece que é uma múmia que está destinada à lousa e à poeira, cárcome, mas não. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia vós também chegareis. Quando eu li isso aqui, pessoal, eu lembrei muito da minha avó. A minha avó, como eu contei pra vocês, teve essa questão do remédio, ela conseguiu reverter, teve seu tempo extra, mas quando voltou a demência, ela voltou com tudo, apesar do remédio. Era um momento. E ela sofreu muito, muito mesmo, durante alguns meses. E ela foi piorando, ao ponto que ela não conseguia mais fazer nada sozinha. Nós tínhamos que dar banho, nós tínhamos que passar creme, aciar, dar comida na boca. Nós tínhamos que fazer tudo por ela. Imaginem o que é para uma pessoa isso. E às vezes ela ficava confusa. Ela sentia muito medo. Ela via coisas, às vezes realmente eram visões espirituais. Ela se sentia perseguida. Às vezes esses momentos são de reajuste, temos encontros sim com espíritos que não nos querem tão bem. É um momento em que nós estamos mais fragilizados, mais abertos, mais influenciáveis, e alguns inimigos se aproveitam dessa situação, mas não nos enganemos. Há toda uma equipe que protege também, e o que eles permitem é porque eles sabem que faz parte do reajuste entre esses dois espíritos, faz parte do processo. Mas ela se sentia muito amedrontada. Ela gritava, ela chorava e ela pedia para morrer. Ela chamava minha mãe e eu de bruxas por cuidarmos dela, porque ela não queria ser cuidada, de bruxas por não permitirmos que ela morresse. Ela tentou, inclusive, se machucar várias vezes com a intenção de abreviar a sua vida. Já desorientada, não sabia o que fazia e precisou passar por esses momentos. Depois ela ficou em coma durante 9 dias na UTI, passou por cirurgias e aparentemente o corpo dela ali naquela UTI parecia o que André Luiz nos diz aqui. Era um corpo deteriorado, que parecia que estava entregue às traças, mas não era. A sua mão inchadinha do soro há muito tempo. E nós olhamos às vezes para um corpo que não traduz a realidade do espírito, mas nos deixamos influenciar. É difícil para nós diferenciar. E nós olhamos e pensamos, quanto sofrimento. E nós amamos tanto aquela pessoa. Nós queríamos tanto que ela não precisasse estar passando por aquilo, sem entender que aquilo é justamente o que é bom para ela. Exatamente como tem que ser. Já tendo passado pela peneira da misericórdia do nosso Pai, que nada permite que não seja bom para nós, que atenua muito do que a gente tem que passar. Às vezes reclamamos, somos ingratos
e reclamamos pelo que estamos passando sem ter noção que poderia estar muito pior, apesar de estar ruim. Poderia estar muito pior, mas a sua misericórdia é infinita. Ele parcela os nossos débitos sem juros em 1 milhão de vezes. Ele tem paciência para esperar. Ele conhece até onde conseguimos ir. Ele conhece muito mais do que nós. E é por isso que às vezes vamos lidar com circunstâncias que vamos achar que não damos conta, que estamos sobrecarregados. E aí é que nós vamos lembrar que se seguirmos a Jesus, aos seus conselhos de sermos amorosos, de sermos caridosos, de sermos mansos, de sermos humildes como Ele foi, o jugo pode ser suave, o fardo pode ser leve. Os problemas que tiverem que vir, virão. Mas eles só são problemas porque nós assim o chamamos. As doenças só são ruins porque nós assim a categorizamos. Porque nós olhamos para o corpo, para a carne que sofre e confundimos com o espírito. Não nos deixemos enganar. O espírito não está sofrendo necessariamente junto com a carne, e ainda quando está, é um mal que faz bem. É um mal que é remédio. O remédio às vezes ele é amargo, mas ele é o necessário e ele nos leva à cura. Tudo que nós passamos é friamente calculado para a nossa ascensão, para a nossa cura, para iluminar, acabar com as nossas sombras. Vamos ser mais gratos a todos os processos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Ao invés de olhar para este momento que está difícil, vamos olhar para o resto, toda a história que temos a agradecer. Em relação à minha avó, eu pensava, obrigada a Deus por ter tido a presença da minha avó por tantos anos, por ter tido uma avó, por ter convivido toda a minha vida, porque ela morou comigo desde que eu nasci, então eu tive a presença da minha avó muito mais do que muita gente tem. Por ela ter sido essa pessoa maravilhosa que acrescentou tanto. E a gente sabe que a pessoa cumpriu a sua missão quando ela plantou essa semente do amor nos nossos corações. Isso independe de tempo. Pode ter sido por um segundo, pode ter sido por alguns meses. A missão foi cumprida. E é graças a essas sementes que os nossos pensamentos em relação a essas pessoas sempre serão os melhores. E eles chegam até esses bem-amados. Eles sempre chegam. Se eles estão em condições favoráveis, que ótimo, que eles vão ficar melhor ainda. E se não estão, serão muito ajudados pelos nossos pensamentos positivos, pelo amor que ficou, pela saudade saudável que nós sentimos, na certeza do reencontro, na certeza que foi um até logo, na certeza que aquilo que vimos sofrer era o corpo e não o espírito. Nós somos espíritos imortais e mais do que saber isso na teoria, nós temos que sentir em nossos corações. E essa é a mensagem que a espiritualidade quis trazer para nós hoje. Eu tinha uma leitura para fazer do Caminho, Verdade e Vida, mas eu acho que vai ficar muito longo, então a gente deixa para outra ocasião. Mas vocês sabem, né, gente? Emmanuel é maravilhoso. E é isso, esse foi o nosso evangelho de hoje. Agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, os comentários. Não consegui lê-los, porque senão ia atrasar mais ainda. Como vocês viram, tinha bastante coisa para ler, mas eu agradeço muito. Eu vejo que entre vocês interagem, isso é o mais importante. E agora eu convido vocês a fazermos a nossa prece. Então, deixa eu botar uma musiquinha. Vocês sabem que eu adoro botar uma musiquinha neste momento. Vou botar essa música que eu amo. É a música da Pocahontas, gente. É linda. Conexão com a natureza. Então vamos fechar os nossos olhos. Imaginar que estamos descalços, com roupas leves, andando sobre um gramado.
sentindo a grama nos nossos pés, a energia da terra, dos elementos da natureza, dos espíritos que dela cuidam. Nós estamos abrindo os nossos braços, sentindo o vento, a brisa que abraça. Fechamos os nossos olhos e continuamos vendo tudo, porque agora estamos enxergando com os olhos do Espírito, exercitando esse desapego do olhar físico. A paisagem é linda, o verde é vibrante, o vento tem um aroma de flores. Não tá frio, não tá calor, nos sentimos tão bem. E alguém vem se aproximando, descalço, com roupas leves. Abre também os seus braços, mas une uma das suas mãos com uma das nossas. E de mãos dadas, trocando essa energia, essa paz incomparável. Nós sabemos, é Ele, é o nosso mestre, é o nosso amigo, é o nosso irmão mais velho, Jesus. Agora sentimos a sua mão firme e ao mesmo tempo tão suave, nos trazendo essa segurança da sua companhia em cada passo, em cada circunstância, em cada decisão. Agora está mais intenso, mas não precisava ser assim. Sua mão está sempre dada. Nós é que às vezes não nos permitimos sentir. E Ele nos diz que vai ficar tudo bem, que tudo passa, que somos capazes, que somos fortes, que somos corajosos e que lá na frente vamos nos orgulhar de ter conseguido ultrapassar cada dificuldade, de não ter desistido, de ter persistido. Só mais um dia. E amanhã pensaremos de igual forma. Só mais um dia. E assim seguiremos, pensando só mais um dia. Porque o nosso mestre já nos dizia para não nos preocuparmos com o amanhã. Já basta o hoje. As dificuldades do hoje, deixemos o amanhã para amanhã. E assim perceberemos que os problemas são do tamanho que nós o fazemos, do tamanho que os enxergamos e do tamanho que nós nos enxergamos. Somos seres divinos, filhos do Pai. Obrigada, Pai, por este momento, por esta reunião, por este encontro com o Mestre Jesus, com os nossos irmãos através das redes sociais, com a espiritualidade amiga, com você, Pai. Obrigada, obrigada e obrigada. Que essa energia se espalhe pelo nosso globo terrestre, chegue a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que se sentem confusos, perdidos, sozinhos, que eles sintam o Teu amor. Mestre Jesus, que eles sintam a Tua mão, que eles percebam que não caminham sozinhos.
Pai, se for da Tua vontade, que possamos estar aqui novamente reunidos na quinta que vem. Que assim seja. Eu que agradeço, pessoal. Gratidão, muita gratidão. Fiquem com Deus. Sintam-se abraçados. E até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.